Mais de 453 mil pessoas morreram em consequência de acidentes de trânsito no Brasil entre os anos de 2001 e 2012. O Código Nacional de Trânsito altera artigos com a intenção de redução em 50% no número de mortes até 2020. A principal medida é a aplicação de multas mais severas. Para tratar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado especialista em trânsito, Luiz Miura, e a diretora de Educação de Trânsito do Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal, Eliane Nava. Mas antes, vamos entender como ficou a alteração no Código em relação às multas mais pesadas que são aplicadas em casos de rachas e ultrapassagens proibidas. Antes da alteração da lei, o valor de uma multa aplicada por forçar passagem entre veículos transitando em sentidos opostos era de R$ 191,54 e passou para R$ 1.915,40. A ultrapassagem pelo acostamento custava para o bolso do infrator R$ 127,69. Agora ele terá que arcar com R$ 957,70 pela mesma infração. A ultrapassagem em local proibido passou de R$ 191,54 para R$ 957,70. A nova lei prevê também que a multa será dobrada em caso de reincidência no prazo de 12 meses, podendo chegar a R$ 3.830,80. As multas por rachas também foram alteradas. Aumentos bem significativos, né? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui no fórum. Se começar com a doutora Eliane, esse aumento de multas tem um efeito prático, imediato, a médio prazo, a longo prazo? Ele funciona mesmo como a gente acha que funciona? Em princípio, esse aumento, ele gera, sim, uma expectativa, um medo no condutor infrator, no condutor de uma forma geral. Mas, com o passar do tempo e a fiscalização que não é tão eficiente, a gente pode observar, esse medo ele deixa de existir. Com a entrada da lei seca, que se tornou mais dura, os condutores eles tinham esse medo em princípio. Eles tinham medo, a 1.915 é uma quantia muito grande para ser paga. Mas depois eles foram relaxando e hoje nós podemos observar, principalmente em blitz noturnos que nós fazemos, esse medo deixou de existir. As pessoas já não têm mais medo de gastar 1.915. Essa grande preocupação com rachas e ultrapassagens proibidas, por quê? São onde acontecem mais mortes no trânsito, em cima das situações? Esse agravamento, né, dos valores, ele teve uma base bastante técnica, né, para que agravassem e tornassem a punição diferenciada. Por quê? Já há alguns anos, a Polícia Rodoviária Federal vem observando que a maior parte dos acidentes, né, ocorria ou no acostamento ou em ultrapassagem proibida numa faixa contínua, numa lombada. Eu acho que a lei foi aprovada, eu não tenho certeza, mas a lei foi aprovada em cima de um levantamento, de uma atuação da Polícia Rodoviária demonstrando isso. Toda lei cria uma expectativa rápida e uma resposta rápida em cima disso. Com a percepção de que a fiscalização ou a efetivação dessa lei não está sendo cumprida ou não pega, ou não nos pega, né, isso vai aos poucos afrouxando. O sistema de aviso, né, pela internet ou pelos celulares, a própria forma de se fiscalizar, atuar, né, acaba dando uma sensação de que eu não vou ser pego. Eventualmente estão sendo pegos, mas um número ainda insignificante para generalizar, né, esse controle que devia ser devido. Como é que se define o aumento do valor das multas? É que são valores, inclusive, quebrados, né? Quer dizer, deve ter uma fórmula muito específica para você chegar a R$ 1.914,13. Como é que se define? Olha, está na hora de aumentar aqui essa multa. É porque o código, a lei estabelece que o valor é baseado em UFIR. Embora ela tenha sido congelada, né, baseado nesse valor de UFIR, da unidade, já até esqueci, já faz tanto tempo, quando foi aprovado o código, né, adotaram esse valor, esse parâmetro para definir as multas. Por isso é que eles saem tão quebradinhos. Quais são as principais mudanças recentes do Código de Trânsito brasileiro?
A Lei 12.971, ela trouxe alterações naqueles códigos 173, do 173 ao 308. Então, 173, 174, 175, depois 191. Esses três primeiros, eles tratam exatamente da questão da corrida, disputa de corrida, né? O racho, o famoso racho ou pega, vulgarmente conhecido. Depois a questão que são considerados infrações de trânsito ainda. A questão você fazer o exibicionismo com veículos, frenagens bruscas ou você sair acelerando o veículo. Então, esses artigos, eles sofreram essa alteração. Depois passamos para os 302 ao 308, que já são considerados os crimes de trânsito. Aí já são coisas mais, digamos assim, complexas. Pois é, existe inclusive alguns que não permitem fiança, né? Eu gostaria até de trazer uma arte que trata desse tema. O código prevê as formas qualificadas do crime de participação em corrida e diz que quando ocorrer lesão corporal grave na modalidade culposa, a pena privativa de liberdade será de reclusão de 3 a 6 anos e não será possível concessão de fiança ao preso em flagrante pela autoridade policial, devendo ser requerida apenas ao Poder Judiciário. Como é que os senhores avaliam essa regra? O sistema, a partir do momento que ele sai do âmbito administrativo, né, e entra na parte policial e judicial, ele torna-se mais complexo ainda. A parte administrativa, se já é insuficiente, quando a caracterização, né, quando a infração e o crime fica dependendo da Polícia Civil, né, do IML e depois de uma justiça, ele torna-se mais, vamos dizer, mais complexo, mais dificultoso a execução. Tanto é que, vamos dizer, é comum a gente presenciar um crime ou um acidente de proporção assustadora, né? De repente, no dia seguinte, já alguém está, vamos dizer assim, livre. E a imprensa divulga só, quando não houve intenção de matar. Essa é uma mensagem que se passa, né, para a população de que aquele crime não é tão grave, né, ou tão importante para a sociedade. Isso alimenta essa sensação de impunidade, dificulta e contribui para vamos dizer assim, para que a lei não dê certo. E existe, apesar disso tudo, uma expectativa de redução de até 50% das mortes no trânsito, muito em cima dessas novas regras. Esse número está superestimado? Em relação, né, a gente comentando ali, em relação à gravidade da penalidade vamos dizer assim, e a consequência, né, da redução da penalidade, eu tenho uma opinião própria, essa questão de anos e anos de observação, atuando, né, operacionalmente na ponta. O valor não é tão importante, o importante é a persistência da fiscalização, da atuação, não é só fiscalização, seja da educação e seja da engenharia. Nós temos um exemplo, né, do Distrito Federal, de 95 a 98, reduziu-se em 50% o número de mortes, com o antigo código. Só o novo código, esse código atual, só foi implantado em 97, já praticamente, né, no final dos 4 anos que o Distrito Federal atuou nessa área de trânsito. Quer dizer, em 4 anos reduziu em 50% o número de mortes, prova que... Com fiscalização? Fiscalização, educação e engenharia. Houve um trabalho muito bem sincronizado por parte dos órgãos, mas houve também um engajamento da sociedade, né, no sentido de atuar nessa questão de trânsito também. A própria imprensa contribuiu predominantemente no sucesso vamos dizer, desse programa. Porque nós temos poucos, vamos dizer assim, resultados observados que em 4 anos, né, se reduzem em 50%. Normalmente as reduções são pontuais. Entra uma nova lei, baixa um pouco, daqui a pouco retorna. No caso desses 4 anos, durante os 4 anos, a atuação foi permanente, persistente, e a redução foi constante, né, chegando em 4 anos, 50% a redução do número de mortes. Então, por isso que na minha visão, o valor
não é tão importante. Nós tínhamos o respeito ao pedestre, a multa, né, para infringência de respeito ao pedestre na faixa, era de R$ 46. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já com o Fórum. Estamos de volta com o Fórum. No programa de hoje estamos falando sobre educação no trânsito. Eu gostaria de voltar falando da faixa de pedestre e também de como se educou uma população a se observar essa preferência que tem que ser dada para o pedestre. Qual foi a fórmula, por que deu certo em Brasília, em algumas poucas cidades e outras não? Em suma, foi assim, o respeito ao pedestre na faixa foi uma das ações do grande programa Paz no Trânsito, desenvolvido em 95 e 98. Né? Inicialmente, tornou-se obrigatório, apesar da discussão de que se seria legal ou não, o uso do cinto de segurança na via urbana aqui em Brasília. Era só obrigado nas rodovias. O governador, por sugestão, né, da área de trânsito, assinou um decreto tornando obrigatório o uso do cinto de segurança na via urbana. Essa foi a primeira ação. A segunda foi a implantação do sistema da fiscalização eletrônica, dos pardais e das lombadas eletrônicas, né? Que inclusive na época foi implantada sem as resoluções, somente baseado na lei, né, do Código. Né? E outra, a ação subsequente foi o respeito ao pedestre na faixa. Coronel Azevedo, então comandante do Batalhão de Trânsito, né, ficou maravilhado numa visita, num passeio que ele fez na Europa, vendo os motoristas pararem nas faixas, às vezes até fora da faixa, e respeitando o pedestre. Ele retornou, né, e lançou essa proposta no Fórum para Discussão do Trânsito, que estava instalado na UNB, e alegando o seguinte, que Brasília já estava preparada para respeitar o pedestre na faixa, porque a redução, a pior inimiga, né, do respeito ao pedestre na faixa, a da parada na faixa, é a velocidade. Nós tínhamos, em termos, controlado vamos dizer assim, essa velocidade média. E outro, a constante programação de campanhas, né, e de notícias e de discussões em torno do trânsito preparou a população para essa novidade. Então, o Coronel Azevedo propôs isso, nós estudamos, né, tanto o DETRAN como o DR, a possibilidade de se implantar. Chegamos à conclusão que eu acho que concordamos com o Coronel, que realmente era a hora para isso. E lançando, foi uma campanha muito bem articulada, tanto pela mídia, né, como pelos órgãos de trânsito. Algumas empresas de publicidade lançaram campanhas gratuitamente, voluntariamente, né, no sentido de aderir a esse programa. Agora, havia uma fiscalização também, não é? Sim. Ao lado de isso. cada faixa, tinha um agente apto a multar quem não foi obedece. Vamos dizer, a implantação, o planejamento foi feito em 3 etapas. Inicialmente, um agente bem visível na faixa, mostrando ou induzindo o motorista, cobrando dele para parar a faixa, né, numa primeira etapa. Na segunda etapa, ele ficava mais afastado, né, mais visível ainda, chamando a atenção. E numa terceira etapa, a multa sem que ele estivesse visível. Isso muito bem cronometrado, muito bem divulgado, né, e muito bem trabalhado pela imprensa. Então, toda a população tornou bem visível, né, bem transparente o trabalho que devia se realizar. E acabou pegando. Essa é uma das leis brasileiras que pegou, em Brasília. É engraçado essas coisas do pega e do não pega. No entanto, essa era uma lei que já existia há 30 anos antes. Então, na legislação antiga do Código Nacional de Trânsito, já estabelecia, nesses mesmos termos, a obrigatoriedade, né, do motorista parar pedestre na faixa. Não era uma lei nova. A operacionalização é que se tornou nova nesse período. Veio com uma roupagem nova, né? Só o mudaram foco, né? Exatamente. E com uma importância. Como se educar o motorista? Nós temos no DR uma escola vivencial de trânsito. Nós trabalhamos com crianças do Fundamental 2 até o ensino médio. Hoje nós vemos que educar o motorista, esse condutor que já está cheio de hábitos, de vícios, é muito difícil. Vai na fiscalização e na multa. É na fiscalização que a gente consegue um pouquinho de educação, porque quando dói no bolso é que as pessoas, eu acho que da próxima vez eu não vou cometer essa infração. Então,
tendo essa visão, ou seja, uma visão mais holística da educação, nós estamos investindo o quê? Nas crianças. Então, nós começamos no Fundamental 2, e ali nós levamos toda a vivência na nossa escola, nós temos uma mini-cidade. E as crianças chegam, elas têm toda uma parte teórica, em que elas recebem a educação, uma palestra com os agentes de trânsito, e depois elas vão colocar em prática essa educação recebida na mini-cidade. Então, elas fazem todo um circuito com os nossos motoristas, nos nossos veículos elétricos, e elas vão verificando ali o uso da lombada, do sinal, o uso da faixa de pedestre, o uso das placas de trânsito, o significado de cada uma delas. Então, quando a Transitolândia não recebe as crianças na escola, no próprio espaço físico, a Transitolândia vai às escolas também. Então, nós temos um grupo de teatro que faz essa apresentação de uma forma bem lúdica. E aí nós colocamos a vivência do trânsito para as crianças. E aí elas se envolvem e se motivam a fazer a própria fiscalização em casa. O trânsito em si também não torna o motorista mais ou menos educado? Nós temos muito tempo de Brasília. Eu tenho a impressão que há 20 anos atrás, eu já dirigia, os brasilienses eram mais educados, existia mais cortesia no trânsito. Quanto mais volume, mais estresse, menos educação. Funciona essa forma? Sim, há essa correlação, claro. 20 anos atrás, o trânsito de Brasília não estava como o trânsito hoje em dia. Um trânsito mais caótico, um trânsito mais estressante. Então, esse trânsito que nós temos hoje, que é um trânsito que as pessoas hoje demandam mais tempo nos seus veículos, no caminho de casa para o trabalho para casa, do que com seus familiares. Isso é um fator realmente estressante. Então, existia sim uma cortesia, não que talvez o condutor fosse mais educado, mas ele talvez não tivesse o estresse que hoje em dia ele tem. Então, esse trânsito que nós temos, um trânsito mais parado, um trânsito com menos fluidez, ele realmente provoca um ânimo nas pessoas de exaltação. Então, as pessoas hoje, se você tentar entrar na frente de um outro veículo sem dar a seta, as pessoas grudam na traseira do outro veículo. Não, na minha frente você não passa, no meu local aqui você não entra. Essa é hoje, isso só dando um pequeno exemplo do comportamento, do pensamento que vai na cabeça das pessoas. Então, hoje precisa dar uma seta, hoje você precisa fazer uma sinalização com o braço, hoje você precisa respeitar mais a velocidade do trânsito, da via. Sendo que 20 anos atrás, realmente, as pessoas não tinham esse problema ou essa preocupação. Os senhores são otimistas, a pergunta para os dois, em relação ao trânsito no Brasil para os próximos anos? Ou ainda precisava ter mais alguma coisinha para colocar o trânsito brasileiro na linha certa? Não precisa, não é mais uma coisinha, precisa mais uma coisona. Mas eu não sou eu sou otimista nesse sentido. Cada medida dessa que aperfeiçoa o nosso sistema, né? Esse agravamento de multa não resolve por si só, vamos dizer, não resolve o problema por si só, mas com certeza é um instrumento a mais para o agente de trânsito ou para a autoridade, né, executiva de trânsito trabalhar nessas questões. Porque se nós conseguirmos reduzir a ultrapassagem, né, nessas áreas proibidas e perigosas, com certeza o número de acidentes vai reduzir, vai diminuir. Ou a gravidade dela também vai diminuir. Se a gente conseguir em Brasília reduzir a velocidade média, que era 85, 90, para 58, 57, esse foi um fator preponderante para a redução da violência, né? E nós temos exemplos, falando em gente educada. Brasília, comparado com outros estados, o motorista daqui raramente buzina. Hoje está voltando esse mau comportamento, mas até pouco tempo atrás não se buzinava em Brasília, fruto de uma campanha do DR em 1972. Acho que até hoje ainda tem uma placa. A placa na entrada, em Brasília não se buzina. Não costumamos buzinar alguma coisa assim. Então, são campanhas bem-sucedidas. Faixa do pedestre, redução de velocidade. Quer dizer, então, pontualmente, né, o sistema vai agregando uma boa atitude, né, uma boa coisa para o sistema. Por isso que
embora muito lentamente, eu acho que a gente caminha para vamos dizer, um melhor trânsito, apesar que o estresse, né, gerado no nosso sistema é muito maior hoje do que era antigamente. A importância da educação somada ao novo código. A educação, ela tem um peso, não só a educação de trânsito, eu falo a educação de uma forma geral. Um país em que investe pesadamente em educação, eu acredito que é um país que tem um grande futuro. Nós podemos observar... Investimos moderadamente ou investimos muito mal em educação? Eu acho que nós investimos ainda muito mal, muito pouco. Eu posso citar um exemplo, a Coreia do Sul, um país que foi praticamente destruído na Segunda Guerra, e eles conseguiram chegar à potência que hoje eles são através da educação. Eu acredito que o Brasil, um país que tem a extensão continental, que tem como o nosso, tem uma riqueza natural fantástica. Nós temos realmente potencial turístico. O que está faltando no Brasil, eu acredito que é investir mais em educação. E nessa educação, eu incluiria a educação no trânsito, porque nas grandes cidades, o que nós podemos observar, o trânsito com uma quantidade de pessoas estressadas, como eu já havia falado antes, pessoas que estão cada vez mais desmotivadas, preocupadas, e isso a gente sabe também que tem um outro fator agregado, que é o fator saúde, porque se as pessoas têm esse problema todos os dias, já levantam de manhã, a maioria das pessoas em outras cidades, e aqui em Brasília, nós já estamos começando aqui, nas cidades satélites também, nós já estamos começando essa cultura das pessoas terem que levantar às 5 horas da manhã para chegar às 8 horas no trabalho. Então, esse tipo de comportamento tem gerado nas pessoas uma desmotivação muito grande. Poxa, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, ou seja, 1 hora a menos com a minha família, para enfrentar um trânsito que eu posso ser fechado, vou encontrar motoristas que estão mal-humorados. Mas essa frustração não pode ir para o trânsito. Exatamente, né? Motoristas que estão irritados, como eu também já estou, porque eu tive que levantar cedo, porque eu tive que largar minha família, deixar minha família. Então, esse tipo de comportamento, a gente tem que levar em conta, sim, mas não por isso menosprezar ou deixar de lado a educação. A educação tem que estar presente em todos os sentidos, em todos os momentos. E aí eu coloco, até mesmo como o colega falou, as campanhas educativas. Elas são importantes, a gente tem que levar isso ao condutor. E só para ilustrar o que eu estou falando, às vezes nós fazemos as blitz educativas nas nossas rodovias e isso gera um estresse muito grande no condutor, porque no momento que ele vê toda aquela estrutura de uma blitz, ele já pensa, vou ser fiscalizado. E agora? O meu IPVA não está em dia, ou a minha CNH venceu ontem, e na verdade nós estamos ali para educar. Então, quando as pessoas, elas entram no nosso slalom e recebem, nós paramos e conversamos, bom dia, somos do DR, estamos fazendo uma campanha educativa. É uma campanha educativa? Então, elas têm realmente, visivelmente, elas demonstram um alívio. Mas funciona. Funciona, claro. Que bom. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores e o trabalho que vocês fazem para o trânsito brasileiro. Estamos chegando ao fim do programa de hoje. Eu conversei com o advogado especialista em trânsito, Luiz Miura, também com a diretora de Educação de Trânsito do Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal, Eliane Nava. Se você quiser rever esse programa, você pode acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. Envie um e-mail para fórum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!